Olá, eu sou Raquel Mello, psicóloga e coaching. Seja bem-vindo ao Portal. E o tema de hoje é depressão infantil. Quantas vezes você já parou para falar, discutir, conversar sobre depressão infantil? Depressão infantil ainda é um tema que muitas vezes é tabu entre os pais, entre os professores. Muitas vezes as pessoas acreditam que é uma fase que vai passar, que o que a criança está passando naquele momento é simplesmente um momento e que daqui a pouco tudo vai se resolver magicamente sozinho. Às vezes acontece. Nós temos fases de desenvolvimento onde a criança apresenta determinados fatores, às vezes até de isolamento. Mas é importante você como pai, você como professor, você como tio, avô, você que está próximo de uma criança, perceber qual é a necessidade dessa criança. Perceber quais são os motivos que essa criança tem naquele momento. Ou seja, é importante que você tenha observação e não menospreze os comportamentos da criança. Muitas vezes esse assunto não é tratado com a devida importância e com o devido respeito. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde colocou nas suas pesquisas mais recentes que nos últimos 10 anos, o número de crianças de 6 a 12 anos passou de 4,5% a 8% das crianças de 6 a 12 anos apresentam um quadro de depressão infantil. Se nós temos um percentual tão alto de crianças com depressão infantil, como será a nossa sociedade daqui a alguns anos? Eu vejo muitas pessoas falando que querem um mundo melhor para os seus filhos. Como isso vai acontecer se nós temos 8% dessas crianças num estágio de depressão? E que muitas e muitas vezes não são diagnosticadas, ou seja, não são diagnosticadas pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Por quê? Porque muitas vezes os pais ou as pessoas que estão próximas a essas crianças não têm a devida atenção. Então, o vídeo de hoje é com o intuito de orientação, com o intuito para que você, eu, todos nós que temos crianças ao nosso redor, possamos identificar o comportamento, observar o comportamento, não um dia, mas frequentemente, para que possamos verificar se existe ou não o estágio inicial de depressão infantil. Dentro do Código Internacional de Doenças, que nós conhecemos como CID-10, que é a última versão, nós temos especificamente um diagnóstico para a depressão, que são os episódios depressivos do F32. Ou seja, nós temos diversos tipos de episódios depressivos diferentes. Agora, um ponto importante que nós temos que pensar é que a depressão para crianças, ela começa a se apresentar a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, a partir dos 4 anos de idade, nós começamos a observar episódios depressivos naquela criança. É justamente quando nós temos que ter a nossa atenção redobrada. E quais são os pontos que nós podemos notar, né, para podermos verificar alguns episódios de depressão? Não existe necessariamente um fator, a gente tem que entender que o comportamento humano ele não é um checklist, ou seja, não é porque acontece isso que você tem aquilo, ok? Isso é muito importante. Só quem pode diagnosticar uma criança ou um adulto com depressão é um psiquiatra ou um psicólogo, pessoas da área de saúde, tá? Isso é muito importante. O que você pode fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, é observar comportamentos. E aí, a partir dessa observação, fazer alguns encaminhamentos. Então, quais são alguns pontos de atenção, né? Com a criança, principalmente crianças muito pequenas? Noites mal dormidas, né? A criança não consegue ter um sono frequente, um sono contínuo.
ou mesmo a falta de sono também é um fator que você pode, é um fator de alerta. Dificuldade de socialização, então quando a criança não consegue socializar com outras crianças, e aí a gente tem os quadros tanto de isolamento quanto de agressividade, irritabilidade. Algumas pessoas muitas vezes acreditam que é uma fase, e isso acontece realmente, da criança brigar com outras crianças, é quando ela começa a entender o outro. E aí é justamente nesse momento que você tem que entrar com o diálogo. Agora, se isso é um comportamento frequente, contínuo, você tem que observar e fazer um encaminhamento, né? Pode ser que seja apenas realmente uma fase ou pode ser algo mais grave. Alterações de humor muito frequentes, ou seja, a criança está muito bem e de repente está muito mal. Principalmente quando não tem situações definidas, né? Então, a criança às vezes, ela oscila o humor dela sem motivo aparente. Isso também é um ponto de alerta para os pais. Agora, você que tem crianças, né, maiores, acima de 6 anos, de 6 a 12 anos, vou passar para vocês alguns pontos que vocês possam prestar, ter um pouco mais de atenção. São alertas para sintomas de um possível episódio de depressão. Primeiro ponto, desesperança. Crianças que não têm esperança no futuro, não acham que tudo vai ser ruim, e aí vem juntamente o pessimismo, tá? Então, assim, uma desesperança muito grande em relação ao futuro, um pessimismo muito grande em relação ao futuro. Dificuldade de concentração, memória e raciocínio. Cuidado nesse ponto, porque muitas e muitas pessoas acabam confundindo a depressão com um transtorno de dificuldade de concentração, memória e raciocínio. Cuidado nesse ponto, porque algumas pessoas confundem a depressão com TDAH. E aí é importante você verificar juntamente com o psiquiatra, juntamente com o psicólogo, para realmente ver se é um TDAH ou se nós estamos falando de um episódio de depressão. Angústia. Crianças muito angustiadas, crianças tristes. Você tem que verificar o que está acontecendo, tá? Se isso é uma coisa frequente, se é uma coisa contínua. Se for, faça um encaminhamento, leve o seu filho a um profissional de saúde. Falta de apetite, e aí eu vou falar sobre apetite e sono ao mesmo tempo. A falta de apetite isso é um ponto muito importante na alimentação. Muitas vezes os pais chegam e falam assim, não, meu filho não quer comer a salada. Ele fala que não está com fome e tal. Então a gente tem que verificar a dinâmica da família, né? Então, muitas vezes não é uma falta de apetite, é não querer comer algo específico, ok? Não é que ele não tenha fome, mas ele não quer comer aquilo. Então isso é um ponto importante. A falta de apetite é realmente a falta de fome, ele não tem apetite para nada. E isso está muito ligado até à apatia, que é um outro sintoma que a gente pode falar, que é justamente a criança apática. Um outro ponto é a questão do sono, a falta de sono ou sono em excesso. As duas coisas são prejudiciais, e aí você tem que verificar o porquê dessa falta de sono ou do excesso de sono. Desatenção, que é o caso lá da dificuldade de concentração, ok? E aí eu sempre falo uma atenção especial aos casos de TDAH. Tronco arqueado, sabe a criança que anda já assim, que tem aquela cara, né, triste, cansada, e aí isso aqui já fica meio assim. Então é um ponto também para se chamar atenção. Queixa de dores, né? Dores muito frequentes, variadas, é um sintoma de alerta, é um ponto de alerta. Por quê? Mesmo que não seja episódio de depressão, algo está acontecendo que a criança precisa da sua atenção. Então, queixas muito frequentes de dores, ou a criança realmente está doente, aí você tem que, pesquisar com um médico, com um pediatra, ou pode acontecer de ser um processo de chamar a atenção. E aí dentro disso a gente pode diagnosticar uma depressão.
baixa autoestima. Esse é um fator também que você tem que prestar bastante atenção. E aí você vai prestar bastante atenção como? Vendo como ela socializa com as outras crianças e principalmente o comportamento dela dentro de casa. A criança que se autoagride, ela não tem uma autoestima alta. Então você tem que buscar, você tem que verificar o que está acontecendo. Quando eu falo de autoagressão, é a criança que se xinga. Nossa, eu sou muito burro, eu sou muito idiota, eu não sei fazer isso, todo mundo consegue, eu não consigo. Pontos de atenção. Gente, tudo isso que eu tô falando existem às vezes em escalas esporádicas. Então, assim, o que vai diferenciar para episódios de depressão é justamente a intensidade, a frequência que isso está acontecendo no universo da criança. Ideias de suicídio. Isso é um ponto muito importante que caracteriza quadros de depressão e principalmente quadros de chamar a atenção dos pais. E assim, muitas pessoas às vezes colocam assim, principalmente em adultos, a pessoa quer chamar a atenção e não sei o que e tal. Bom, eu sempre falo o seguinte, você conhece alguém que falou que ia se matar e não se matou, né? Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa fala que vai se matar, você muitas vezes fala assim, não, isso é brincadeira, e aí ela vai e se mata. Você não tem como prevenir isso. Então é importante que você entenda que qualquer fala nesse sentido é um pedido de ajuda, seja de criança, seja de adulto. Sensação frequente de cansaço, né? Então, sabe aquela criança que está sempre cansada, não tem energia para nada? É muito importante que você verifique o que está acontecendo. Sentimento de culpa, tudo é culpa daquela criança, até o que não acontece, choveu, é minha culpa. Cuidado com isso também. Um ponto importante, dificuldade de se afastar das mães. E aí que eu coloco mães, mas não necessariamente é a mãe, tipo assim, a mulher, não, é quem faz esse papel materno, é com quem a criança está mais próxima. Muitas vezes a criança tem muita dificuldade de separação, e aí pode também ter um episódio de depressão. Pouca capacidade de se divertir. Faz um teste. Quantas vezes o seu filho sorriu, riu, gargalhou durante um dia, né? Ele está se divertindo ou não? E uma mudança no padrão alimentar, que é um outro ponto também muito importante. Quando a criança realmente começa a mudar muito o que ela está comendo, você também tem que ter um ponto de observação. Bom, esses são alguns sintomas, né, de episódios depressivos. Volto a falar com pais, professores, enfim, pessoas que têm crianças próximas. Esses sintomas, eles podem acontecer em escalas menores com qualquer criança. O importante é verificar a intensidade e a frequência que isso ocorre com a criança que você está próxima. Isso é muito importante. E atenção, o que a criança necessita é a liberdade para ela poder desabrochar, mas ela necessita de atenção dos pais nesse processo de desabrochar. E aí eu, enquanto pais, enquanto orientadores, nós estamos ali naquele momento de crescimento. Então nós temos que observar como esse momento de crescimento está acontecendo. Esses foram alguns pontos sobre depressão infantil. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade, tire as suas dúvidas e aproveite. Curta o canal aqui embaixo, deixe o seu like, que você vai estar contribuindo para que eu possa trazer novidades e mais temas sobre psicologia. E um ponto importante, eu já ia esquecendo. Se você quiser saber mais sobre depressão infantil, eu vou lançar no dia 17 de abril um e-book exclusivo com dicas e orientações sobre depressão infantil. É só você deixar o seu e-mail no cadastro aqui embaixo da bio, que no dia 17 você vai receber gratuitamente todo o material e ainda vai estar se cadastrando na lista a respeito de depressão infantil, ou seja, todos os assuntos relacionados à depressão infantil você vai receber em primeira mão no seu e-mail. Um grande abraço!